Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre um filme que parece estar tentando ocupar o espaço deixado no imaginário popular por Tropa de Elite. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre A Divisão, um filme baseado na série de mesmo nome do Globoplay, sendo dirigido aí por Vicente Amorim, estrelando Natália Lage, Heron Cordeiro, Silvio Guindani e muitos outros atores e atrizes. E basicamente, A Divisão acompanha eventos baseados em acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro em 1997, quando tivemos uma onda de sequestros muito forte na capital carioca, né? Tínhamos cerca de 130 casos em menos de um ano, e esse filme aqui retrata a história das pessoas que tentaram combater essa onda de criminalidade de maneiras bastante tensas e voláteis. Começando pela direção do Vicente Amorim, eu acho que o trabalho de câmera desse filme aqui é bastante interessante. Me lembrou, inclusive, o trabalho dos irmãos Safdie, que foram responsáveis aí pelos filmes Uncut Gems e também Good Times, porque o Vicente Amorim, assim como os irmãos Safdie, opta por uma estética que é meio que baseada em planos fechados, né? Então temos close-ups quase a todo tempo, e esses close-ups são realizados a partir de lentes mais longas, mais distantes da ação, que dá uma sensação de isolamento do sujeito em relação ao plano de fundo, né? Afinal, as lentes mais longas, elas contêm aberturas maiores, geram uma distância focal menor, deixando o sujeito em foque no plano principal e o fundo desfocado. E realmente essa sensação é mais extrema de isolamento quando estamos tratando de lentes mais longas, à medida que elas estão sendo colocadas de forma mais distante da ação, né? Então o filme tem ao mesmo tempo uma situação um pouco incongruente de distanciamento da ação e de proximidade muito grande na medida que a gente está trabalhando com planos fechados, o que dá um ar de hostilidade em geral à cinematografia, que é aumentada inclusive pela escolha da paleta de cores, né? Esse filme tem uma vibe meio sépia, que quase faz o filme parecer um flashback o tempo todo, mas eu acho que funcionou de maneira geral para dar um estilo um pouquinho diferente à cinematografia, um estilo um pouquinho mais sujo, mais desconfortável, na medida que os tons de sépia evocavam a sensação de calor que a gente tem no Rio de Janeiro. Que não é mole não, você que está no Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. E, em geral, eu acho que a cinematografia alia-se muito bem à narrativa na medida que ela retrata muito bem o clima tenso e hostil que foi vivido naquele cenário do Rio de Janeiro de 1997, que também é auxiliado pelos movimentos de câmera, né? Raramente a gente tem tomadas aqui de câmera estabilizadas, a gente tem muito uso de câmera na mão, acompanhando a ação correndo junto com os personagens, coisas nesse sentido, o que em geral funciona para dar uma energia dramática um pouco maior pro filme, mas eu não sou o maior fã do mundo de câmera tremida em filmes, especialmente em filmes de ação, mas aqui não chega a atrapalhar demais a ação, porque essa câmera tremida não vem aliada a um excesso de cortes, algo que também de vez em quando aparece em filmes de ação, que me atrapalha bastante na experiência de imersão, mas aqui eu acho que em geral o trabalho de cinematografia é muito bem feito pelo Vicente Amorim. Nas atuações eu acho que em geral o elenco aqui é competente, mas eles estão tentando muito, mas muito, serem os próximos protagonistas de Tropa de Elite. O Silvio Guindani realmente faz uma atuação que é bem similar à do Matias de Tropa de Elite. Parece que o personagem dele, do Mendonça, é muito baseado no mesmo estilo de personagem que foi o Matias, que é um cara que tem uma posição um pouquinho mais extrema sobre a realidade por conta das coisas que ele aprendeu, que eu tô falando especialmente do Matias no Tropa de Elite 2, né, que é meio que um Capitão Nascimento Júnior. E o personagem dele acaba sendo unidimensional, o que se reflete na atuação do Silvio Guindani, que não é ajudado também pelo fato desse filme tentar condensar toda a primeira temporada de A Divisão em um filme de 2 horas e meia. Isso mesmo, não se trata de uma história que se acrescenta à narrativa da série da Globoplay, mas sim uma história que tenta condensar uma temporada inteira em 2 horas e meia, o que não é a questão mais fácil do mundo se fazer. Tive a mesma sensação com a atuação do Heron Cordeiro, que é bem unidimensional e não tem um número de camadas muito elevado para deixar o personagem um pouquinho mais complexo, e na verdade parece que o personagem não tinha motivações muito claras na medida que ele mudava de opinião e de comportamento de maneira muito frequente, sem necessariamente a gente ter isso justificado pela atuação ou pelo roteiro. Então não é uma atuação que eu gosto necessariamente muito. Eu acho que os dois melhores atores aqui no filme são a Natália Lage e o Thelmo Fernandes. Eu acho que eles absorvem melhor como é que é o tom desse filme aqui, como é que eles podem trazer uma atuação que tem um nível a mais aí de complexidade em relação
a dos seus companheiros. Então a Natália Laje acaba sendo inclusive desperdiçada pelo roteiro muitas vezes, porque eu acho que ela é a melhor atriz aqui dentro da narrativa, mas em geral com o que é dado para ela, faz um trabalho bem interessante, e ela é uma das poucas personagens que não está dentro de um espectro moral aí muito preto no branco, né? Muito baseado no maniqueísmo. Então acho que a personagem dela é interessante, a atuação dela também, apesar dela ser esquecida pelo roteiro no final do segundo ato, mas eu acho que isso é muito mais fruto do fato do filme estar tentando condensar muita informação em um espaço pequeno de tempo do que necessariamente por conta da atuação da Natália Laje. Também gosto muito aqui do Telmo Fernandes, apesar dele me lembrar ainda mais de Tropa de Elite, né? Afinal ele era o Sargento Alves, mas aqui ele faz um ator que dá uma certa leveza dentro da narrativa, mesmo não sendo necessariamente um alívio cômico, então apreciei também essa performance aí do Telmo. E finalmente, no roteiro, como eu já disse, o grande desafio de divisão é tentar condensar um volume muito grande de informações e de exposição dentro de um espaço bem menor do que originalmente alocado para essa história, né? Então, realmente acaba dividido em vários pequenos arcos que tinham um final e um gancho para o próximo episódio, né? Então a gente tem várias pequenas histórias ao longo dos episódios, digamos assim, e num filme isso faz com que a gente tenha um número extremamente volumoso de viradas de roteiro que acabam te deixando um pouquinho perdido na narrativa, um pouquinho confuso com as motivações dos personagens e com a progressão da história, porque tudo parece rápido demais, tudo parece corrido demais, parece que a gente tem um setup seguido de um payoff a todo momento. Isso não necessariamente nos dá a melhor conclusão de um arco dramático possível, porque a gente não consegue ficar inserido na história de cada um dos personagens, a gente consegue ligar necessariamente muito fortemente para aquilo que está acontecendo, porque o cenário muda constantemente em um ritmo bem frenético para que a gente consiga condensar uma história bem maior em um espaço de 2 horas e meia. Então acaba que mesmo a divisão sendo um filme longo, ele não é longo o suficiente para abarcar toda a obra anterior que tinha sido trazida pela série de TV, e eu preferencialmente gostaria de ter visto ali uma história que talvez expandisse em cima do material original de A Divisão, talvez trazendo uma perspectiva alternativa aos eventos retratados pela série, para a gente ter aí sim uma história um pouquinho mais coesa, um pouquinho mais enxuta e focada melhor nos personagens. Mas de forma geral, A Divisão ainda assim é um bom filme, tem um estilo visual bem interessante e atores competentes, e não vai ser aí um marco na cultura brasileira como foi Tropa de Elite, mas eu acho que vai agradar aos fãs desse tipo de obra. Então A Divisão vai ser a nota 6.8 em 10, é um bom filme, mas não chega a ser um filme marcante que vai ficar aí dentro do imaginário popular nas próximas décadas, pelo menos não na minha visão. Então é isso aí, espectadores do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas em fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de A Divisão. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.